Olá, ouvintes do Mesa de Debates, aqui estou novamente, né? Mais uma live aí do dia e do canal, né? A terceira de hoje, né? Programação aqui cheia e bastante interessante, bastante boa aqui para quem gosta, né, discutir temas relevantes, né, da nossa sociedade. Né? Meu nome é Guilherme, né? Eu estou aqui com o Geraldinho Rodrigues, né, sindicalista aí dos Correios, né? E hoje, né, vamos debater um tema que o Mesa de Debates, né, já conversa desde o início do canal, né? E vamos continuar conversando, né, porque é um tema bastante relevante sobre a questão, dos Correios, né? E ninguém menos, ninguém mais do que o Geraldinho aí para, né, conversar aí com a gente sobre esse tema. Então, sem muita demora, né? Tudo bem, Geraldinho? Antes da gente começar, por favor, se apresente. Olá, Guilherme. Boa noite, né? Eu sou o Geraldo, mas todo mundo me conhece no movimento sindical de militância como Geraldinho, né? Sou trabalhador de Correio em São Paulo e dirigente da Federação Nacional dos Trabalhadores de Correio desde 2006. Também sou da Executiva Nacional da CSP com Lutas Nacional e estou nos Correios há 38 anos. Então, essa é a minha vida. Maravilha, Geraldinho. Só peço aí para desligar o microfone quando você não estiver falando, né? Para não dar retorno aí na voz. A primeira pergunta que eu faço aí para você, né? Qual é o balanço que você tem aí dos Correios nesses últimos 4 anos, né, de governo Bolsonaro? Olha, foi bem difícil, muito difícil a situação dos Correios, né, durante o governo Bolsonaro, né? A gente, inclusive, acho que é a primeira categoria que fez um enfrentamento direto com o governo Bolsonaro, né? 2019 a gente fez uma greve forte, 2020 mais forte ainda, né? E foi um enfrentamento grande. A empresa, ela foi toda, a estrutura dela, a direção dela passou a ser toda de generais militares, né, certo? Que, né, trouxe muita dificuldade para os trabalhadores. E nesse meio também o foco do governo Bolsonaro sempre foi de privatizar os Correios, sempre de tentar passar para a sociedade que o Correio era uma empresa que precisava ser privatizada porque ela, certo, pegava, estava falida, pegava dinheiro do Estado. E para os trabalhadores, pior ainda a situação, porque além dele ter reduzido o efetivo, né, nós tivemos aí nesses 4 anos uma redução de mais de 20 mil trabalhadores. Então, com isso, precarizou o serviço, com certeza, para a sociedade e sobrecarregou os trabalhadores, né, que ficaram trabalhando. Né? Então, além disso, uma repressão, uma falta de diálogo imensa, não aceitava conversar com ninguém, com o representante dos trabalhadores, né? Muito, em general, muito arrogante, muito certo naquela linha mesmo de militar. Então, foi 4 anos difícil de a gente, né, passar, né, nesse governo que saiu, né? Então, e até tinha uma situação diferente, não muito diferente da classe trabalhadora em geral, né? Porque muitos trabalhadores tinham votado no Bolsonaro, né? Como uma boa parte da classe trabalhadora votou, né? E, em troca, recebeu essa proposta de ser privatizada. Então, teve que se fazer enfrentamento. Além disso, mexeram muito no acordo coletivo, né? Tirando cláusula, fazer muitas perca, né, da categoria nesse processo de negociação. Não tinha, ia para o TST, certo? De uma certa forma, o TST contribuiu muito com o governo para que
a gente perdesse cláusulas do nosso acordo, entendeu? Que refletiu diretamente na remuneração salarial dos trabalhadores. Então, muita perseguição política, né, aos trabalhadores. Então, foi 4 anos difícil de atravessar, mas atravessamos, né? Essa é a realidade. Perfeito, Geraldinho. Muitos, né, falam, né, da questão do Lula reverter a questão da privatização dos Correios, né? Mas eu acho que eu queria que você voltasse um pouco antes, né, de toda essa crise, né, que o Brasil vive e tudo mais, e fizesse uma avaliação de como que foi, né, os 2 primeiros governos aí do Lula, né, para a empresa né, dos Correios. Olha, na realidade, para nós, trabalhadores do Correio, nós sempre tivemos que lutar em todos os governos, né? Então, a gente, né, que passou a se organizar em associação e depois sindicato, né, na década de 80, como boa parte de categorias, né, servidores e tudo mais, entendeu? A gente sempre teve um enfrentamento muito grande, tivemos um enfrentamento muito grande com o governo FHC, Tamar, com o governo Collor, todos esses governos. No governo Lula não foi diferente, a gente fez muita luta, né? A única diferença que tinha é que a gente conseguia, de uma certa forma, ter um canal de negociação, de diálogo, tá, né? Mas essa sempre foi a nossa vida, de lutar. No governo Lula mesmo, teve ano que a gente fez 3 greves para conseguir garantir um acordo que tinha sido feito, né? Então, o tratamento, obviamente, se você for comparar com o Bolsonaro, é diferente, né? Então, é uma outra relação, né? Até porque o Lula veio do movimento sindical, né? Então, acho que tinha essa facilidade. Agora, também não é fácil, não foi fácil também passar o governo Lula, né? Dizer que foi só coisas boas, teve muita luta, muito enfrentamento, né? Essa foi a realidade no governo Lula também. Tanto que teve um problema sério de muitos dirigentes sindicais ir pegar cargo na empresa, que passou de sindicalista a chefe, né? E muitos deles, né? A ampla maioria utilizaram da mesma política que de chefes, né? Carrasco de chefes, né? Capitão do mato, como a gente costuma falar, entende? Então, isso também foi com que a gente, os trabalhadores ficando com um pouco de bronca do PT, com bronca do governo Dilma, e piorou mais ainda a situação, né? Certo? E foi o que levou, certo? Boa parte dos trabalhadores dos Correios não votar em Bolsonaro em 2018. Então, a avaliação que a gente faz, certo? Que foi isso, entendeu? Então, eu costumo dizer que para trabalhador não tem patrão bom, né? Certo? Né? Tem uns que são piores que outros, mas, né? Mas não existe patrão bom. Então, você tem que estar sempre mobilizado, organizado para lutar, porque se você não lutar, você não vai conseguir nada, entendeu? Então, essa é a realidade, entendeu? Certo, Geraldinho. E, Geraldinho, né, ainda nessa toada aí, né, dos trabalhadores, né, que, né, se decepcionaram com o PT e acabaram votando no Bolsonaro, né? Eu, né, durante esses últimos 4 anos aí de governo, né, quando existia uma ameaça mais latente aí do governo anterior de privatizar os Correios, eu escutava de muita gente o comentário, né, infeliz, né, de que, né, que era tipo merecido os trabalhadores Correios pagarem um pato aí por ter escolhido, né, o Bolsonaro, né? Como você que tá aí na categoria, né, tá aí mobilizando os trabalhadores, como que você vê essa discussão? Então, teve muito isso também, devido a algumas coisas que aconteceram no governo Dilma, se não estiver enganado, no governo Dilma, 2011, 2012, por assim, aonde os trabalhadores revoltados com um acordo
que numa negociação no TST, né, enfrenta o TST no julgamento e o julgamento foi duro com a categoria, e teve trabalhador que queimou bandeira do PT, teve trabalhador que fez, né, certo, ficou muito revoltado, tá? E essa imagem, ela passou a ser uma imagem num movimento que os trabalhadores dos Correios, né, certo, queimaram a bandeira do PT, que os trabalhadores dos Correios, certo, detestavam o PT e tudo mais, certo? Aqui foi um fato que aconteceu, né, naquele momento. E outras categorias, certo, também, né, inclusive uma boa parte de militantes, né, de outras categorias, via aquilo lá como o responsável por ter votado no Bolsonaro e que o Correio merecia ser privatizado por causa daquele fato. Um equívoco grande, né? Porque, primeiro, mas na época era 100 mil trabalhadores, 105 mil trabalhadores, né? 105 mil que ia dar a vitória para o candidato do PT na época, né? Certo? Foi a realidade, não foi só os trabalhadores dos Correios. Bom, e merecer você fazer uma leitura dessa, né, e desconsiderar o papel de uma empresa que nos correu por uma posição individual de pessoas, né? Então, acho que é uma falta de leitura, né? Porque você tem que levar em consideração o que significa a empresa, o que significa a empresa para a população, para a sociedade. O Correio, ele é uma empresa essencial, uma empresa que está em todos os municípios, em todo o país, então, que muitos trabalhos, não é só entregar carta, o Correio não é só entregar carta, o Correio tem vários serviços, né? Prestação de serviço para a sociedade, como entrega de remédio, quando tem um desastre, o Correio é que faz toda a logística, o Enem é uma logística dos Correios, eleições é logística dos Correios, então tem várias coisas que o Correio faz, né, para a sociedade, que além de você ter que considerar que o Correio é um direito constitucional para o cidadão, entendeu? Então, ela é uma empresa, né, que muito importante para o país, para a população em geral. Então, você não pode considerar uma empresa dessa que tem que ser vendida, tem que ser privatizada, simplesmente porque teve um fato com um governo e tal, e que, né, certo, deixou de votar, votou. Então, eu acho que inclusive, essa questão do voto, ela se recompõe, inclusive, nesse momento agora, né? A ampla maioria dos trabalhadores votaram no Lula de volta, né? Certo? Estão esperando, né, o que vai acontecer, né? Tá bom? É isso. Jorginho, você, né, citou bastante aí os trabalhadores aí dos Correios. Agora vamos sair um pouquinho aí dos Correios e fazer uma pergunta mais política, né? Como que você vê aí, qual que é o balanço que você tem aí dos governos, né, do PT, né? E o que você espera, né, desse governo aí de Lula e Alckmin? Pois é, né? Os primeiros governos do PT, né, que eu considero um governo de frente popular, né, que, né, teve muitos problemas também, né, certo? Mas o governo, ele foi um governo, né, que teve alguns programas, né, sociais, tá? Essa questão toda, né? Mas foi um governo de frente popular, ou seja, né, de uma certa forma, né, um governo que vem de onde veio, do movimento, né, que tinha um perfil, né, mesmo ele não assumindo isso, mais social, mais socialista, ou tipo assim, que muitos esperavam, né? Ele foi um governo de frente popular, com um empresário ganhando muito dinheiro, os trabalhadores ganhando umas coisinhas, né? Entendeu? Podemos dizer assim. Então, não foi um governo dos trabalhadores, como a gente, né, gostaria que fosse um governo dos trabalhadores. Né? Teve alguns programas sociais muito importantes, mas, digamos assim. Já foi um governo difícil, que foi um governo de frente popular, que piorou muito no governo Dilma, né? E agora é uma outra situação, uma outra conjuntura bem diferente, né, daquela lá, inclusive, né?
que o país, em 2002, tinha uma situação econômica bem diferente do que nós vivemos hoje. Nesse momento agora, é um governo mais complicado ainda, porque é um governo de composição com Alckmin. Alckmin, que foi um governo, né, por muitos anos, o governo do estado de São Paulo, né, que sempre foi um governo, né, da burguesia, né, que nunca foi um governo para os trabalhadores, nunca governou para os trabalhadores, um governo que repreendeu muita gente, né, que nós tivemos casos, né, muitos lamentáveis, muito tristes, como a questão do Pinheirinho, né, foi uma coisa absurda, que até hoje está aí um terreno, né, vazio, e esses trabalhadores que estavam construindo uma vida ali foi destruído. Teve questões muito graves. Então, quer dizer, e acreditar que um governo, né, com uma composição dessa, vai ser um governo, né, que vai atender a toda a classe trabalhadora, nós sabemos que não vai. Além disso, tem a questão, né, do movimento, ele fica muito engessado, há uma possibilidade de engessamento maior do movimento sindical, popular, certo? Nesse governo, como foi uma disputa muito polemizada, né, de disputa muito pesada, muito grande, né, nós não sabemos como é que vai se dar essa situação, né, nesse novo governo, com essa composição toda ampla, né. Vou dar um exemplo, voltando aqui no Correio, porque eu vou dar um exemplo muito claro. Nós fizemos um enfrentamento muito grande contra a privatização. Conseguimos barrar ela no Senado, a privatização no Senado, graças a uma luta dos trabalhadores dos Correios, certo? Com o apoio da sociedade. Lula se comprometeu que a privatização dos Correios não seria, né, mais privatizado, certo? Cumpriu isso numa canetada quando assumiu. Beleza, maravilha. Mas, ao mesmo tempo, ele entregou o Ministério das Comunicações para quem? Para a União Brasil, né? Que, por vez, vai indicar o presidente dos Correios, né? Certo? Provavelmente, né? É o mais provável. Então, inclusive, estamos aqui esperando quem é que vai ser o presidente, muita especulação, né? Então, quer dizer, é uma contradição muito grande, porque a União Brasil 100% votou pela privatização dos Correios. Entendeu? Então, quer dizer, como é que você vai... como é que vai se dar isso no futuro, né? Nesse governo? Então, são coisas que a gente vai ficar aí, certo? Vai aguardar para ver como é que vai ficar. Então, quer dizer, o PT está lutando lá para ser o presidente, tá? Existia houve uma mobilização grande da base do PT no setor para indicar o presidente, chegou a se falar em Vicentinho, depois Bizuini, certo? Mas o Vicentinho não emplacou, né? O Bizuini também não, e o PT continua brigando aí para ser o presidente dos Correios. Não sei se vai acontecer isso, certo? Eu, particular, tenho falado para eles, né, que não acredito muito nisso, não, né? Porque eu acho que o ministro, que é do União Brasil, não vai dar o Correio, né, a presidência do Correio para o PT, mas eles estão acreditando nisso, falam que é um acordo, vamos ver o que vai dar. Então, isso é importante a gente, né, frisar isso, porque se, por um lado, né, tem lá né, o decreto do governo que não vai privatizar mais as estatais, que não vai mais cumprir a questão da desestatização das estatais, certo? E o Correio é um principal dessa aí, a Petrobras e outras, mas tem essa contradição, que foi uma contradição que nenhum trabalhador, nem os que não são petistas, não acreditavam que poderia acontecer, achavam que poderia ir o Ministério das Comunicações para o PSD, para o PDS, para o partido do Gaçaba, outro partido qualquer, menos para a União Brasil, né? Porque o Brasil 100% votou pela privatização, são privatistas, defendem a privatização. É isso. Então, coisas que a gente só vai, certo, ver na prática como é que vai se dar essa situação aí, né? Entendeu? Mas é complicado. A gente não esperando o que vai acontecer. Bom, e aí, pelo menos minha opinião, né? Não espero muito, certo? Eu tenho falado para os companheiros, olha, nós temos que se preparar, foi muito importante derrotar Bolsonaro, votar no Lula, derrotar Bolsonaro,
né? Porque isso foi importante demais, porque você imagina, se está vendo aí a situação que aconteceu em Brasília essa semana, imagina se o Bolsonaro tivesse ganhado a eleição, né? Certo? Entendeu? Muito. Eu estou aqui em Brasília, estou vendo aqui, eu acompanhei aqui de perto as coisas, entendeu? Como é que está a situação. Agora, imagina se o Bolsonaro tivesse ganhado, né? Então, foi certo, correto, fazer todo esse movimento, derrotar o Bolsonaro, entendeu? Eleger o Lula. Agora, certo? Vamos esperar aí como é que vai ser o governo, porque um governo de composição com o Geraldo Alckmin, mais a sua base de sustentação que vai dar, inclusive com parte do União Brasil, assim, é uma coisa louca, né? Você vê quem é o cara no Brasil, onde é que está o Sérgio Moro no União Brasil. Então, quer dizer, o principal cara que é considerado que foi o principal mentor da prisão do Lula, etc., etc., hoje é parte é um senador eleito pelo Paraná, que é do União Brasil, e que parte do União Brasil, né, vai apoiar o governo Lula. Só falta o Moro virar o líder do governo no Senado, né? Só isso. Não me espantaria se isso acontecesse, mas enfim. O Geraldinho, né? Antes da gente entrar propriamente aí na questão aí da privatização, né? Existe um racha entre as federações aí que representam o sindicato dos Correios? Explica um pouco, né, como que funciona essa divisão. Então, na realidade, existe. Nós somos uma categoria nacional, nós temos 36 sindicatos a nível nacional, né? Desses 36 sindicatos, nós temos duas federações. Na realidade, nós temos uma federação nacional, que é a FENTEC, é a qual eu faço parte da direção, e tem a FINDEC, que é uma federação interestadual. Na realidade, ela é uma federação que nasceu praticamente junto com a FENTEC, lá na década de 90. Só que ela sempre foi ligada, inclusive, à direita naquela época, né? E aí, depois, no decorrer da década de 90, ela acabou, ficou só o sindicato de Bauru. E depois, em 2012, ela se ressuscitou, alguns sindicatos, na realidade, na prática, 5 sindicatos. Ela dirige 5 sindicatos, mas nem carta sindical ela tem. Ela não é reconhecida pelo Ministério do Trabalho, entendeu? Ela não tem uma carta sindical. Mas, politicamente, ela existe, inclusive, a empresa usou muito ela na época que a Dilma estava no governo. O que ela fazia? Ela negociava com eles, né, certo? E botava a faca no pescoço na galera da FENTEC, entendeu? Na direção da FENTEC. Então, ela existe. Então, isso é um prejuízo grande para os trabalhadores Correia, porque muitas vezes você tira uma pauta, né? A FENTEC tira uma pauta, protocola a pauta, vai começar a negociar aquela pauta, eles vão lá, faz uma pauta rebaixada, né? Certo? E isso cria uma situação difícil, né? Na vez no nosso movimento. Então, é a situação. E eles têm um trunfo grande, que eles dirigem os 2 maiores sindicatos do país, que é São Paulo e Rio, né? São Paulo capital e Rio. Então, termina tendo um peso político grande, né? E isso não é bom, porque na realidade seria bom se fosse todo mundo na mesma federação, todo mundo, né? Lógico que todo mundo não vai ter as mesmas ideias, a mesma linha política, porque se discute, tem várias correntes políticas no meio disso aí, né? Então a gente sabe da dificuldade que tem. Então, mas pelo menos o debate político, democrático, né, respeitoso, sempre foi feito e a gente tenta fazer, né? Isso. Geraldinho, né? Uma pergunta bem simples, objetiva, que vai dar uma resposta ampla, né? Qual que é a importância de manter o correio público e estatal? Bom, parte da resposta eu já te falei, né? Que é o seguinte: primeiro, a empresa que ela está em todos os municípios do país, mais de 5.700 e poucos municípios, ela tem um papel social importantíssimo, né? Certo? Ela tem, ela em muitas das cidades desses municípios pequenos, a única representante que liga ao município, ao estado,
ao país todo, entendeu? É um direito constitucional do trabalhador, a questão da lei postal, entendeu? E ela é uma empresa que não pega dinheiro do governo federal, ela é uma empresa autossustentável, entendeu? Ela não pega dinheiro, muito pelo contrário, o governo sempre tentou passar isso, essa imagem. Não, muito pelo contrário, o governo que pega dinheiro dos Correios, por exemplo, 2014, o governo federal retirou 6 bilhões dos cofres da empresa, né? Certo? Que foi onde ela teve um desequilíbrio nos 2 anos seguidos, 2015 e 2016, por essa retirada de dinheiro que não era, e ela tinha direito de tirar 25%, ela tirou, né, certo, 6 bilhões, tirou muito mais de 50%. Entendeu? Então, a empresa de Correio, ela é importante por isso. E não existe uma outra empresa no país que tenha a logística, a capacidade de logística para atender todo o país. Outra questão que também é muito importante deixar claro, o Correio ele só tem o monopólio da carta, da mensagem. Então, quer dizer, da questão de encomenda, pacote, ele não tem monopólio, ele é disputado, certo? Ele disputa com as outras empresas no mercado, que tem várias, né, certo? Algumas, né, de grande nome, tá? Mas não tem a logística, ela vai atender bem até, inclusive, São Paulo, a região sudeste, vai atender bem, mas não vai atender, né, o fundão dos estados do norte, nordeste, até no estado de São Paulo, não vai atender uma cidadezinha lá do interior de São Paulo, né, como o Correio atende, não vai. Inclusive, existe uma coisa que engana o consumidor, porque às vezes você vai botar uma encomenda numa DHL da vida ou numa empresa dessa daí, e para um lugar desse aí, no norte, no nordeste, qualquer lugar, ela vai pegar a sua encomenda, tá, e vai encaminhar, só que é o seguinte, ela não vai mandar, não vai ser a DHL encomenda, ela vai lá no Correio e posta para o Correio entregar. E muitos da população não sabem disso. Viu? Então, por isso que o Correio ele é fundamental, né, para a sociedade. Então, tem todas as condições. O que precisa ter, e aí precisa de efetivo maior, nós estamos, né, eu falei aqui no início, nós perdemos, nesses últimos 4 anos, mais de 20 mil trabalhadores. Nós, ao longo de 2012 para cá, né, dos últimos 10 anos, 10, 11 anos, nós perdemos, foi mais de 30 mil trabalhadores que saíram do Correio, entendeu? O efetivo. Nós tínhamos um efetivo de 128 mil, hoje estamos com 86 mil trabalhadores. Então, isso é problema para a operacionalização do direito. É normal você ver na sua cidade, pelo menos nos grandes centros, certo? Você mandar uma correspondência, uma encomenda pelo Correio, e não entrega na sua área, você tem que ir lá na agência do Correio mais próximo para retirar. E aí chega até uma fila de gente desse tipo. Então, lógico que essas pessoas vão ficar revoltadas, né? Porque pagou, né, para receber em casa seu objeto, e o seu objeto vai ter que você ir lá no centro de distribuição domiciliar retirar. Então, isso é um fato. Agora, o que nós precisamos? Nós precisamos de mais investimento. Nós precisamos porque o Correio no mundo todo, certo? Nós temos no mundo inteiro 8 Correios privatizados, e muitos desses países que são privatizados é coisinha pequena, não dá nem um estado nosso aqui no Brasil, né? Certo? Os maiores estados, né, do mundo são todos, né, Correio público. O exemplo maior é os Estados Unidos, né? Tem mais de 200 mil trabalhadores, né, que, inclusive, lá o governo investe dinheiro mesmo nos Correios, e vários países é assim. O que nós precisamos no nosso país aqui, no Brasil, é isso, que o Correio seja, né, mais modernizado, não está tão muito atrás dos outros países, mas, lógico, tecnologicamente precisa avançar mais ainda, e precisa ter um efetivo maior, certo? Porque não tem ninguém que tenha condições de concorrer com o Correio, se o Correio estiver bem estruturado, certo? Com um efetivo, né, com capacidade de atender toda a sociedade, isso não tem a dúvida. Por isso, o Correio tem que ser uma empresa pública, né, certo? Estatal, 100% de qualidade. Certo, Geraldinho. Geraldinho, vou fazer uma pergunta aqui, né? Inclusive uma pergunta
uma, uma fala aí de consumidor, na verdade, né? Eu já usei o serviço aí dos Correios para poder pegar produto aí que eu comprei, né? E já tive que usar serviços aí de outras empresas privadas, né? Eu vou falar uma coisa para você. O serviço dos Correios, não é questão de puxar saco nem nada, mas assim, o serviço dos Correios é bem melhor do que o serviço das empresas privadas. Por que eu falo isso? Porque o Correios, eu nunca tive atraso com encomenda, pelo menos minha que eu peço, né? O prazo de entrega aí é mais rápido dos Correios do que, por exemplo, de qualquer outra empresa aí que faz esse serviço. Né? Eu queria saber aí de você, né, como que você compara o serviço aí dos Correios com o serviço aí de outras empresas, porque o pessoal fala muito dos Correios, mas eu não vejo, eu pelo menos não sinto esse Correio que o pessoal fala, né, quando eu preciso, né, de comprar qualquer coisa e o Correio tem que entrega. Então, tem um elemento nesse aí que também que é muito importante a gente falar, que é a questão da tarifa, certo? Não existe nenhuma outra empresa que tenha a tarifa que o Correio tem. É a menor tarifa, inclusive, não só do Brasil, do mundo, entendeu? Essa é o primeiro destaque, certo? O segundo destaque é a entrega, certo? Entendeu? Vai entregar no prazo e tudo mais. E tem um terceiro elemento: você não vê o carteiro, o trabalhador dos Correios, pegando uma encomenda e arremessando no seu portão, jogando para trás. Isso você vê nas outras empresas aí tranquilamente, até porque elas são, né, elas terceirizam mais ainda, certo, o funcionário deles, né? Ou seja, então você vê de tudo, cara, jogando na chuva, na água, deixando. O trabalho do Correio você não vê fazer isso, certo? Então entrega bem, tem essa metodologia. Então, nós somos, né, muito rígidos com essa questão de atender bem a população. Né? Então, acho que é uma diferença enorme em relação a isso. E a principal é econômica, você entendeu? A tarifa do Correio é muito superior, muito inferior a dessas empresas, né, que atendem o nosso país hoje. Entendeu? Sim, em cima disso, né, que a gente está conversando, né, eu escuto muito, né, falar que os correios atrasam, né, crítica aos funcionários dos correios, assim, crítica maldosa, falando que o funcionário dos correios aí é, né, preguiçoso, não gosta de trabalhar, né, aquela bobazeira aí, né, do fantasma do Hulk, né, acomodado, que não condiz com a realidade. Queria saber aí de você, ô Geraldinho, né? Primeiramente, qual que é a realidade aí dos trabalhadores dos Correios, né? Se é muito diferente do que falam, né? Eu queria que você falasse isso para os ouvintes, né? E da onde que surgiu esse estigma tão grande, em relação à empresa dos Correios? Eu acho que o estigma ele vem do preconceito das pessoas achar que funcionário público não trabalha, entendeu? Que quem é funcionário público é preguiçoso, ganha bem, não faz isso, aquilo, tem corpo mole, tem tudo. Ó. Fazendo como é que fala? Confundindo com alto escalão, essas coisas todas. Entendeu? Então, acho que isso é uma coisa que tem o Correio muito, mas também tem muito mais também nas outras empresas públicas, né? E a gente sempre costuma dizer, você imagina, né? Vamos pegar aqui o SUS, né? Certo? Como é que você vai dizer que no SUS tem gente que faz corpo mole que é preguiçoso, né, cara? Com a estrutura que tem e como que atende. Então, o Correio também passa essa imagem que tentam fazer do Correio de preguiçoso muito muito você vê essa situação, só que isso não é a realidade não, nós somos uma categoria, uma empresa que a pessoa trabalha lá 9 horas por dia, e muito, inclusive, se o cara que falar um negócio desse, ele tivesse
um dia falar assim, não, eu vou acompanhar um carteiro, para ver se ele aguentar acompanhar, sem pegar nenhum pacote, certo? Só acompanhar, quando ele chegar no final do percurso, no final das 4, 5 horas de rua, ele vai dizer assim, porra, esses caras não são trabalhadores, são heróis, porque você subir morro, descer morro, enfrentar cachorro, chuva, sol, o que você possa imaginar, 4, 5 horas, andar 10 quilômetros por dia, entendeu? Então, aí o cara passaria a dar valor a isso aí, entendeu? Porque não, isso que é a nossa vida, entendeu? Certo? Não? Então, nós atendemos muito bem a população, a sociedade, tanto faz na sua residência como nas agências, né, de captação. Então, isso é um fato que não cola. Quem conhece no dia a dia sabe que é o contrário. Trabalhamos muito, entendeu? Entregamos, fazemos o possível e o impossível para entregar as encomendas, né, os objetos da população em mais curto prazo de tempo, até porque não interessa ficar lá no setor empilhado lá, entendeu? Então, nós temos uma logística muito boa, entendeu? Você imaginar que você coloca um objeto lá no Amazonas, né, hoje à noite, e amanhã ela está em São Paulo, e à tarde ela já está saindo para a rua, no máximo no outro dia para se entregar. Então, acho que essa imagem, né, que algumas pessoas tentam fazer da gente é uma imagem errada, entendeu? Geraldinho, voltando a falar da questão aí dos sindicatos, principalmente dos sindicalistas, né? No começo aí da entrevista, você citou vários sindicalistas que né, com o governo Lula, né, o anterior, ocuparam cargos aí importantes aí dentro da empresa. Eu queria saber aí de você, né, como que você analisa, né, por que isso, né, aconteceu no movimento sindical dos Correios? Então, na realidade, isso não aconteceu só nos Correios, né? Aconteceu em várias outras, né, categorias também. No Correio, eu acredito que tenha sido maior, porque a gente faz uma avaliação que no primeiro ano, nos primeiros anos do governo Lula, deve ter ido para a direção da empresa, certo? Você gestou mais de 600 dirigentes sindicais, certo? Era muita gente. Isso se dá, inclusive, por achar que não, o governo, eu sou do PT, eu elegi o meu governo, agora eu vou, né, me dar bem, vou lá para ganhar dinheiro, porque aqui eu não ganho dinheiro, tá tudo mais. Entende? Isso aconteceu muito. E isso foi muito ruim para a imagem, né? Para a imagem, e também, isso inclusive foi da onde que surgiu aí a história de cabide de emprego, tá? Das negociatas, essas coisas todas. Vemos o problema do mensalão em 2005, que não foi, foi uma coisa que também foi bem pesado para os Correios, né? Então, isso ficou marcado. Agora, o que é difícil, cara, é o seguinte, você está acostumado a fazer uma tarefa, né? Você é um trabalhador, um carteiro, tá? E você vai assumir uma gestão só com a mesma metodologia da direção da empresa, porque na realidade é isso, né? Se você vou usar a palavra aqui, né? Que eu acho que não é pejorativa, sempre que é a questão, você é peão hoje, amanhã você passa a ser chefe, certo? Entendeu? Mas só que é o seguinte, quando você passa a ser chefe, você não pode mais defender a sua meta de peão, ele vai defender a meta da empresa, certo? Porque o cronograma da empresa, entendeu? E aí automaticamente você vira, certo? E aí se você não tem uma capacidade, né, de fazer síntese, de tentar entender o lado do trabalhador, você termina virando um gestor igual os que tinham. E aí foi isso que aconteceu muito no Correio, né? Então, quer dizer, e outros de oportunista mesmo, querer ganhar dinheiro, né? Oportunidade de oportunista, querer ser. Infelizmente, eu espero que, pelo que
não sei se vai ter na mesma proporção agora, mas já está rolando, já está tendo pessoas assim. Já está tendo cara que foi gestor, que perdeu a função durante esses 4 anos, que já está voltando, já está negociando nos bastidores para voltar a ser gestor, entendeu? Que eu acho que é um equívoco, inclusive, né? Certo? Nesse momento que nós estamos vivendo. Então, foi muito, muito ruim isso, né? Inclusive para o dia a dia no setor de trabalho, entendeu? Essa política de repressão que o cara termina implementando, entende? Então, não é fácil, não. E é tipo isso, né? O cara vai lá, capta o cara que é a referência de luta do setor e com isso enfraquece, né, aquele setor de fazer a luta, né, e precisa fazer no dia a dia. É isso. Certo. Você cita aí a questão do mensalão, né? O que rolou, né, de fato aí, né, em relação aos Correios? A realidade, o que rolou, cara, é que tinha como é que fala? A pessoa que era responsável, que era ligada a um partido, que fazia composição, que na época do cara do PDT, se eu não estiver enganado, equivocado, que começaram a implantar aquela política de corrupção, né, de desvio de verba e tudo mais, certo? Isso se tornou. Isso não foi uma coisa que foi mentira, foi verdade, foi real. Agora, isso não tem nada a ver com o trabalhador do dia a dia, aquele que vai estar todo dia na rua, aquele que está todo dia na operação no setor, no seu centro de tratamento. Não tem nada a ver com aquele trabalhador que está na agência no dia a dia, entendeu? Só uma coisa da estrutura da direção lá em cima, que foi muitos que era, nem do Correio era, que vieram, né, no pacote da composição, podemos dizer assim, da composição da direção, né, certo? Do acordo político, né? Então, isso é o que rolou, né? Que aconteceu, entendeu? Mas não era dos trabalhadores em si. Então, mas, tipo assim, tentaram colar uma imagem, né, que todo trabalhador do Correio é corrupto, você entendeu? Todo trabalhador da Petrobras é corrupto por causa do problema da Petrobras, né, do petróleo. Tudo isso foi criada, né, certo? E tentando colar isso com os trabalhadores dos Correios. Mas o trabalhador não tem nada a ver com isso, não teve nada a ver com o desvio do fundo de pensão, do fundo que desviou o dinheiro do fundo de pensão foi o trabalhador do Correio, foi pessoas que veio, né, nas composições da direção, né, ligada a partidos políticos. Então, isso é um problema que não foi os trabalhadores que cometeram esse crime, né, certo? Essa é a realidade. Geraldinho, né, falando ainda da questão aí dos sindicalistas que viraram chefe aí nos Correios, né, você enquanto sindicalista aí, né, tá na hora de repensar, né, esse modelo sindical, né, engessado que pouco ajuda aí para organizar a luta? Olha, eu acho que o movimento sindical ele é fundamental para os trabalhadores. O que o movimento sindical não pode ser, o movimento sindical não pode ser está atrelado ao governo e patrão, certo? O movimento sindical tem que ter a sua autonomia para fazer a luta e defender os trabalhadores. Isso é o que nós defendemos sempre, entendeu? E eu acho que é isso que a gente tem que sempre defender. Não pode ser que a gente fique, né, atrelado a qualquer governo, porque se você ficar atrelado a qualquer governo, você vai sair da política de defesa do trabalhador e vai fazer a política do governo ou do seu patrão, você entendeu? Então, acho que isso é uma coisa que a gente, né, pelo menos eu primo muito esses anos todos da minha militância como sindicalista, que eu acho que isso não pode a gente negociar sempre, mobilizar e negociar. Isso tem que ser sempre nessa lógica, entendeu? Não pode ser a gente, né, ficar atrelado, querer administrar a empresa, porque se você
de sindicalista passar a querer ser administrador da empresa, você tem muitas chances de cometer vários erros. Então, acho que as negociações, a mobilização e a negociação, ela é uma coisa de plástico do movimento e tem que continuar sendo isso, entendeu? E com a independência de governo e de patrão. Acho que é isso que eu penso na vida inteira, pensei e continuo pensando. Eu acho que o movimento sindical, o problema não é o movimento sindical, o problema é as pessoas que compõem o movimento sindical, qual os objetivos que eles têm, né? Muitas vezes, quando entra no movimento sindical. Então, essa é a realidade, entendeu? Mas a gente tem que estar sempre preocupado, né, com a pauta dos trabalhadores, com as dificuldades que o trabalhador enfrenta, com o que o trabalhador sofre no dia a dia, com as condições de trabalho do trabalhador. Então, essa é a meta. Esse é o objetivo que o sindicalista tem que ter. Boa parte esquece disso, porque não está mais no chão da fábrica e começa, né, a fazer outras coisas que, no fundo, não ajudam, né? É isso que eu penso, cara. Acho que um movimento sindical, ele é não se muda o movimento sindical, a forma dele atuar, certo? Se muda, né, certo? Atualiza-se, né? A luta, a mobilização, como é que se faz? Agora, não criar outras estruturas para negociar. Eu acho que isso não é o caminho. O caminho é esse, ter a sua representação, a sua representatividade, respeitar o que o trabalhador, quando o trabalhador te coloca numa função de dirigente sindical, tá sempre defendendo ele, entendeu? E isso acho que é o mais importante, entendeu? E o Jaldinho, né, ainda em cima dessa questão, né, muitas pessoas que já vieram aqui do movimento sindical, aí de diversas vertentes, né, discutiram aí a renovação, né, do quadro do movimento sindical, né? Você acha que isso por si só resolveria, né, ou precisa de algo mais? Eu acho que a renovação ela tem que sempre que existir, né? Eu acho porque ninguém é eterno. Eu acho que também o dirigente sindical mais antigo, mais experiente, ele tem também um papel de estar renovando, de estar formando novos quadros, né, para assumir essas tarefas, entendeu? Eu acho que agora você também não pode, né, colocar toda um dirigente novo, às vezes com uma ideia, né, porque a gente tem que ter um conhecimento da luta de classe, né? E tem muita gente que vem para o movimento e nem se preocupa em estudar sobre a luta de classe, quem que ele representa e tudo mais, entendeu? Então, acho que tem que renovar, mas tem que dar formação. Acho que isso é uma tarefa que o dirigente tem que ter. Dar formação para as pessoas que estão chegando, que são mais novos, né? E não eternizar, não ficar eternamente, né, na direção do sindicato, porque senão você se burocratiza. Isso não tem como você não se burocratizar se você fica muito tempo, né, numa direção do sindicato, da federação, qualquer entidade. Você tem que ter uma central, você tem que ter uma renovação sempre, certo? Entendeu? Colado com um programa, certo? Colado com uma formação política, com uma formação, né, certo, de conhecimento para o trabalhador e para que o dirigente possa debater com os trabalhadores, cara. Penso sim. Certo. E, né, agora vamos tocar em algumas questões aí da política nacional até finalizar aqui a nossa live, então quase acabando, né? A primeira pergunta que eu faço é o seguinte, né? Para o ouvinte, né, entender, até porque a resposta em si eu já sei, né? Mas acho que é importante falar, né? Para quem estiver escutando. A CSP com lutas, da qual você faz parte, né? Perante esse novo governo, se posiciona como?
Então, nós se posicionamos, né? Primeiro, não vamos apoiar o governo como as outras centrais já fizeram, né, carta, fizeram um monte de coisa. A CSP com luta, ela prima pela independência, isso que eu acabei de falar, pela independência de governo e do patrão. Então, ela vai estar sempre fazendo a luta, ela vai estar sempre junto com os trabalhadores para fazer a sua luta, entendeu? Não ficar compondo o governo, entendeu? Negociar sempre. Agora, compor o governo, tá? Essa não é a tarefa da central, inclusive, porque ela, desde que ela foi criada, que ela nasceu, ela já nasceu com esse perfil, e não tem nenhuma intenção de mudar esse seu perfil, né? Certo? É uma central que ela é menor do que as outras centrais, mas ela tem algo a mais. Ela não é uma central só sindical, ela é uma central que ela tem movimentos populares, movimento estudantil, movimentos sociais, que é uma coisa muito importante, né, dentro da central, que eu acho que é uma coisa que as outras não têm, entendeu? A gente tem prima muito pela né, a transparência nos sindicatos que a gente dirige, que a central dirige, entendeu? É muito democrática, tem várias correntes, mas sempre respeitando a democracia, né, dos seus debates, da sua composição, entendeu? Da sua formação, da sua direção. Então, acho que ela tem uma posição, ela teve uma posição na eleição que foi fazer o voto, né, no segundo turno, certo? No Lula, um voto crítico, entendendo que essa composição com Alckmin, ela não é uma composição que vai atender os anseios dos trabalhadores, e ela segue nessa linha, certo? Da independência, entendeu? Ela não fez parte da equipe de transição, como as outras centrais se incluíram, entendeu? Então, essa é a nossa defesa, nossos objetivos, mobilizar sempre, fazer a negociação, estar na luta aí apoiando a classe trabalhadora e as suas lutas. Ô Geraldinho, uma iniciativa que, né, setores aí da CSP com lutas, como o PSTU, né, MRT, CST tiveram, né, a questão do polo, né, socialista e revolucionário, na qual eu acho que foi uma iniciativa correta, né? Mas só que o que eu vi, né, depois, né, é uma tendência para querer acabar com o polo socialista, né, e revolucionário. Eu queria te perguntar o seguinte: depois das eleições, o polo, né, continua? Então, não, o polo ele foi uma estratégia, né, uma tática eleitoral para a eleição, né, burguesa, né? Então foi se discutido isso na central, tá? Foi feita toda a construção do polo. Nós entendemos que depois que passou as eleições, o polo ele não tem mais não tem outro objetivo de manter o polo, porque o polo era uma tática eleitoral, entendeu? Era como é que fala, uma opção, a gente dá uma opção para aqueles que não apoiavam nem a frente ampla, como foi construída, né? Certo? Por entender que o seu programa, né, ele era limitado. Então, acho que, terminando a eleição, o programa do Polo ele não é um programa que vai resolver o problema da classe trabalhadora. Então, por isso que a gente entende, né, pelo menos que entende isso, tem outros que, dentro da central, da direção da central, que defende a manutenção do polo, mas a maioria decidiu que o polo era só no momento das eleições, que não tem como ela continuar, entendeu? Certo. E para finalizar este ano aí, quais são as perspectivas aí de luta aí para os trabalhadores dos Correios? Bom,
A gente teve essa semana, dia 6, uma reunião. Primeiro é o seguinte, nós ficamos aí, durante o governo de Bolsonaro, 4 anos, proibido de entrar no setor de trabalho, na direção da empresa, negociação, nenhum canal, todos os canais fechados, né? Isso foi muito ruim, né? Mas nem ofício a empresa respondia para os dirigentes, né, sindicais, certo? Das suas representações, né, da categoria. Como o governo saiu e imediatamente foi colocado no último dia, dia 1º assumiu um presidente interino na empresa, que fez parte da gestão, né, do general Floriano Peixoto, né, que era o financeiro, que assumiu interinamente a direção da empresa. E um dos seus atos foi chamar a direção da Fentec, representando os trabalhadores, para uma reunião. Lógico que ele tem interesse de ficar na direção, e, portanto, ele abriu esse canal de receber para debater algumas coisas, né? Algumas pautas imediatas, né? Mas a gente foi para a reunião, tá? É bom você voltar, entrar na empresa, conversar com as pessoas, certo? Discutir alguns temas, né? Algumas pautas, né? Que estão paradas há mais de 4 anos, tudo mais. E agora a perspectiva que tem é o seguinte, primeiro, que esse canal vai se manter aberto, né? E que a gente vai estar levando as demandas dos trabalhadores para o presidente, que eu não sei se é esse que vai se permanecer ou se é se é o Lula que vai indicar o novo presidente, se é a União Brasil que vai indicar. Então, existe essa indecisão ainda, essa situação. Agora, a perspectiva é que a gente tenha uma relação, né, melhor de diálogo, né, de negócio, de canal de negociação, com o novo governo, com o novo presidente, né, mas não se preocupando, não deixando de se preocupar com o seu principal foco, que é, certo, mobilizar os trabalhadores e defender as pautas dos trabalhadores. E também, né, trabalhar na lógica de que a empresa tenha mais estrutura, concurso público. Essa primeira reunião, a gente já deixou claro que a gente quer concurso público, que o último foi em 2011, né? Então, e tem uma demanda grande, né? Então, nós queremos concurso público das prioridades, né? Que a gente tem que trabalhar, certo? Que a empresa passe a ter mais investimento, mais condições de trabalho, e a sobrecarga hoje é um absurdo, e tem muitos trabalhadores que não estão aguentando. E uma outra coisa que a gente pediu, que foi suspenso, inclusive, foi tinha um novo PDI, que já tinha sido lançado agora no final de novembro, né? E foi suspenso aí para rever esse PDI. Até porque nós levamos para o presidente interino o seguinte: o problema que tinha nesse PDI ele tinha uma cláusula que ele dizia o seguinte, e não é só para correr para qualquer estatal, porque do regimento das empresas estatais, que se você faz um PDI, um PDV ou qualquer coisa desse tipo, ele tem que ficar 18 meses sem poder fazer um concurso público. Como nós precisamos fazer um concurso público imediato, para nós tinha que ser imediato, entendeu? Então, nós achamos, né, que tinha que suspender. A princípio, eles atenderam esse pedido, suspenderam o PDI, né? Está suspenso para rever aí o que eles avaliam, essas questões de regimento e tudo mais. Então, o objetivo nosso a perspectiva nossa é essa, que tenha uma relação boa, que a gente consiga, né, mais ser ouvido, que a gente consiga negociar, que a gente consiga recuperar aquilo que foi tirado da gente, que não foi pouco, foi em média 40% da nossa remuneração salarial. Nós perdemos esse governo que saiu, que foi tirado, certo? A empresa continua dando lucro, a empresa está bem, e nós precisamos, né, certo, reconquistar essas perdas que foram muito, muito dolorosas para a gente. E aí a gente espera que
nesse novo governo que inicia, que tenha essa capacidade de enxergar que o que foi feito com os trabalhadores do Correio foi uma situação muito ruim, né? Entendeu? A gente precisa recuperar isso. Então é isso aí, pessoal, né? Estamos encerrando aqui mais uma entrevista aí do canal Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a presença do Geraldinho, né? Gostei aí demais bater um papo, né, com ele, né? E antes de eu passar aí a bola para o Geraldinho fazer as suas considerações finais, quero aqui reforçar, né, lembrar novamente aí do nosso Pix, do Mesa de Debates 385 007 02800 CPF. Qual que é o objetivo aí do Pix? É fazer com que o canal, né, se sustente, né, o canal continue, né, que a gente possa, né, não somente fazer as nossas lives, mas também, né, cobrir eventos como a gente cobriu, né, ontem, né, as manifestações tanto de São José dos Campos e também, né, a manifestação de São Paulo, né, eu cobrindo a manifestação de São José e o Willis, né, cobrindo a manifestação de São Paulo. Então, né, então a ajuda é necessária aí do Pix. Por quê? Porque nós somos um canal independente, né, nós precisamos pela nossa independência e, né, não recebendo financiamento aí do capital, né, privado e também aí do Estado. Então colabore aí com o nosso Pix, né, tá aí na tela. E agora eu passo a bola aí para o Geraldinho fazer as considerações finais. Primeiro, Guilherme, quero agradecer o espaço, né, certo, do bate-papo aqui. Eu acho isso muito importante, né, a gente tá ocupando esses espaços, né, tendo essas oportunidades para estar ajudando a gente, tá passando a realidade do que é de fato a empresa, o que é o nosso papel e tudo mais. Então, agradeço o espaço. Acho muito importante isso que você coloca aí e reforça a importância da gente manter essas ferramentas independentes, né? Porque, e para isso, lógico que tem que ter a participação das pessoas que assistem, que acompanham, certo? De contribuir. Eu acho isso importante demais. Isso é assim em todas as organizações, né? Então, dizer que estamos aí à disposição, né? A hora que precisar conversar, a gente, né, está aí à disposição. Agradeço demais, um abraço a você e a todos que estão nos assistindo, né? E estamos juntos aí na luta sempre. Então, mais uma vez, muito obrigado ao Geraldinho, você que estiver nos assistindo. Peço aí que se inscrevam no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, acompanhe o nosso trabalho, né? Curta, compartilhe, comente esta e outras entrevistas, curta a nossa página do Facebook Mesa de Debates Tudo Um Pouco e siga a gente no Instagram Mesa de Debates. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado, né? E acompanhe aí o nosso canal, que ainda nessa semana tem muita coisa boa, né, por vir. Forte abraço e fui!